No dia mais temido do ano, a sexta-feira 13 de 2023, a cidade de São Paulo foi palco de um acontecimento terrível e inexplicável que ainda assombra os moradores. O epicentro desta história é uma jovem, conhecida apenas como a Jovem Amaldiçoada na sexta-feira 13. Era uma noite escura e tempestuosa, e a cidade parecia engolida por uma névoa densa e fria que obscurecia as luzes dos prédios e carros. A jovem, cujo nome verdadeiro foi perdido no tempo, estava sozinha em sua casa antiga, localizada em um dos bairros mais antigos da cidade. Ela era uma figura solitária, sempre vista com roupas escuras e um olhar distante, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Nessa noite fatídica, a jovem estava sentada em sua sala, iluminada apenas pela luz fraca de uma vela. Ela parecia inquieta, olhando constantemente para o relógio antigo na parede, como se esperasse algo, ou alguém. Quando o relógio marcou meia-noite, um vento frio soprou pela casa, apagando a vela e deixando a jovem na escuridão total. Então aconteceu. Um som estranho ecoou pela casa, como se algo estivesse arranhando as paredes. A jovem ficou paralisada de medo, mas conseguiu acender a vela novamente. O que ela viu a deixou aterrorizada. No espelho da sala, ela podia ver a si mesma, mas seu reflexo parecia distorcido, quase demoníaco. A jovem tentou fugir, mas a porta da sala estava trancada. Ela gritou por ajuda, mas ninguém ouviu. Ela estava sozinha, presa com o seu reflexo amaldiçoado. E então, o reflexo começou a sair do espelho, tomando forma no mundo real. A história da jovem amaldiçoada na sexta-feira 13 se tornou uma lenda urbana, uma história contada para assustar crianças e adultos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Quem ou o que era o reflexo no espelho? E o que aconteceu com a jovem? Estas perguntas permanecem sem resposta, mas uma coisa é certa. A sexta-feira 13 de 2023 foi uma noite de terror para a cidade de São Paulo, e os eventos daquela noite ainda assombram os moradores. E a jovem amaldiçoada na sexta-feira 13? Ela desapareceu sem deixar rastros, deixando apenas uma casa vazia e um espelho quebrado para contar sua história. No centro da sala, a jovem tremia, observando o reflexo distorcido emergir do espelho. A criatura que se formava tinha os mesmos traços que a jovem, mas seus olhos eram de um negro profundo e sem vida, e um sorriso cruel se estendia por seu rosto. A jovem recuou, mas a criatura avançou, movendo-se de maneira estranha e desarticulada. A jovem, apesar do medo paralisante, tentou se defender. Ela pegou um candelabro de ferro que estava perto e o atirou contra a criatura. Mas o objeto passou direto por ela, como se fosse uma ilusão. A criatura riu, um som que ecoou pela casa, fazendo a jovem estremecer. Desesperada, a jovem correu para a cozinha, procurando algo para usar como arma. Ela pegou uma faca e voltou para a sala, mas a criatura já estava lá, esperando por ela. A jovem atacou, mas a faca também passou direto pela criatura. A criatura avançou, e a jovem recuou até que suas costas bateram na parede. Ela estava encurralada, sem saída. A criatura se aproximou, e a jovem fechou os olhos, esperando pelo pior. Mas então algo estranho aconteceu. A jovem sentiu uma força dentro dela, uma energia que nunca havia sentido antes. Ela abriu os olhos, e para sua surpresa, viu que a criatura parecia hesitar. A jovem, instintivamente, estendeu a mão e gritou algo em uma língua que ela nunca ouviu antes. A criatura gritou, um som agudo e terrível, e se desfez em uma nuvem de fumaça negra que foi sugada de volta para o espelho. A jovem, exausta e assustada, caiu no chão. Ela passou o resto da noite acordada, observando o espelho. Quando o sol nasceu, a jovem saiu de casa, deixando tudo para trás. Ela desapareceu sem deixar rastros, e a casa ficou vazia, exceto pelo espelho quebrado na sala. A história da jovem amaldiçoada na sexta-feira 13 se espalhou pela cidade, tornando-se uma lenda urbana. As pessoas contavam a história com medo e fascínio, mas ninguém sabia o que realmente aconteceu naquela noite. A casa permaneceu vazia, um lembrete constante da noite de terror que assombrou São Paulo. Anos se passaram desde aquela noite fatídica e a história da jovem amaldiçoada na sexta-feira 13 continuava a assombrar a cidade. A casa onde tudo aconteceu permanecia vazia, um monumento ao terror que havia ocorrido lá. Mas no dia 13 de outubro de 2033, exatamente 10 anos após o incidente, algo estranho aconteceu. Nesse dia,
Uma névoa densa e fria cobriu a cidade, exatamente como naquela noite há 10 anos. E à meia-noite, um som estranho ecoou pela cidade, vindo da casa vazia. Os moradores, aterrorizados, se reuniram em frente à casa, observando com medo enquanto a porta se abria lentamente. De repente, uma luz brilhante irrompeu da casa, iluminando a escuridão. E então, uma figura emergiu. Era a jovem, parecendo exatamente como na noite em que desapareceu. Ela parecia mais velha, mas seus olhos ainda carregavam o mesmo peso do mundo. A jovem levantou a mão e, em um movimento rápido, quebrou o espelho que ainda estava na sala. Um grito agudo e terrível ecoou pela cidade, e uma nuvem de fumaça negra saiu do espelho, tomando a forma de várias figuras humanas. Eram as almas que haviam sido aprisionadas no espelho, finalmente libertadas. Mas ao mesmo tempo, todos os presentes sentiram uma mudança. Uma sensação de frio e medo se instalou em seus corações, e eles perceberam que estavam amaldiçoados, assim como a jovem havia sido. A maldição do espelho havia sido transferida para eles. A jovem, tendo cumprido sua missão, desapareceu novamente, deixando a cidade com uma nova lenda para contar. Agora, todos os anos, na sexta-feira 13, os moradores de São Paulo se reúnem em frente à casa vazia, lembrando da noite em que todas as almas foram libertadas e todos ficaram amaldiçoados. E assim, a lenda da jovem amaldiçoada na sexta-feira 13 continua. Uma história de terror que assombra a cidade de São Paulo até hoje. Mas apesar do medo, há também uma sensação de gratidão, porque apesar da maldição, as almas aprisionadas no espelho foram finalmente libertadas, graças à coragem e sacrifício da jovem. E isso para muitos é um pequeno consolo no meio do terror.